Se você acha que esses absurdos que eu estou falando aqui só acontecem em Brasília ou só acontecem a nível federal, você está completamente enganado. Isso acontece e muitas vezes até pior aqui na nossa cidade, em Primavera do Leste. Olá, tudo bem? Eu sou Eli Leal, jornalista há 44 anos e 19 anos e meio desse tempo em Primavera do Leste. Aqui eu acompanhei a política nos últimos quase 20 anos da cidade. Portanto, quando eu falo com conhecimento. Acho que todos nós vimos o absurdo. A que ponto chegou a perseguição contra as pessoas conservadoras, libertárias, liberais, de direita. Olha essa fala, que já foi amplamente divulgada em todo o Brasil, do ministro Barroso. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo, nós derrotamos o bolsonarismo. É isso mesmo. Ele fala que ele derrotou o bolsonarismo. Como ele derrotou o bolsonarismo? Basta não ser completamente idiota para saber que nas eleições passadas de 2022, tudo que o bolsonarismo fez foi não perder as eleições. Sim, as urnas do TSE disseram que o Lula teve 60 milhões de votos. Atenção, as urnas do TSE disseram. Na realidade, os 58 milhões de votos de Bolsonaro é a prova viva de que o esquema deu errado. Você já viu uma imprensa trabalhando contra um presidente da República, como você viu nos últimos 4 anos no governo Bolsonaro? Globo, ou consórcio de mídias. Globo, Estadão, Folha, UOL, TV 247, Diário do Centro do Mundo, Correio Brasiliense, o Estado de Minas, todos eles formaram um consórcio para atacar diuturnamente durante 4 anos qualquer coisa que o Bolsonaro fizesse. Então o Bolsonaro teve a mídia contra ele durante 4 anos ininterrupto. Chegou-se à vergonha que a maior emissora, o maior veículo de comunicação do Brasil, deixou de fazer jornalismo para fazer panfletagem. Nós tivemos um poder judiciário, principalmente o STF e o TSE, puxando o STJ das maiores aberrações que já houve registrado na história republicana do Brasil contra um governo. O STF não permitia que o ex-presidente Bolsonaro trocasse o diretor-geral da Polícia Federal. Lembra do caso Ramagem? Todos os decretos de Bolsonaro foram derrubados. Não interessa o assunto. Bolsonaro foi o cara que mais comprou vacinas contra a Covid no mundo, fora os países que fabricavam a vacina, claro. E mesmo assim, ele é chamado de nazista, fascista, comunista. Aliás, durante a campanha eleitoral, a ministra Rosa Weber e a ministra Carmen Lúcia disseram que chamar o Bolsonaro de fascista, comunista, aliás, comunista não, fascista e nazista e genocida eram legal, poderia ser chamado e ninguém poderia dizer nada. Só que os veículos de comunicação, nós aqui, inclusive recebemos uma carta do Supremo Tribunal Federal dizendo que não poderia se associar Lula aos governos de ditadura da esquerda da América Latina, como Nicarágua, Venezuela, Cuba e outros. Então, se de um lado nós tivemos a mídia mais militante que já se ouviu falar nos últimos 4 anos contra um governo, de outro lado tivemos uma corte, um judiciário, nos seus mais altos escalões, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano,
contra qualquer medida que o governo fizesse. Mas, embora sendo atacado pela mídia de um lado e pelo poder judiciário do outro, Bolsonaro foi para as urnas de uma maneira completamente ilegal na atuação do TSE. Inclusive, se você não se lembra, o escândalo do radiolão, com quase 7.000 inserções roubadas de Bolsonaro pelas emissoras de rádio e televisão, um escândalo que ficou conhecido como radiolão, e com tudo isso com o judiciário não permitindo que Lula fosse relacionado com os seus parceiros, Nicolás Maduro, Daniel Ortega. Mesmo com tudo isso, mesmo com o judiciário não permitindo que o governo governasse, mesmo com a mídia 24 horas por dia contra, Bolsonaro teve 58 milhões de votos nas urnas. E eu te pergunto, alguém respeita esses 58 milhões de votos? Alguém respeita a vontade de quase metade da população brasileira, segundo as urnas eletrônicas do TSE? Não respeitam. 8 de janeiro colocaram infiltrados. Eles colocaram. Eles, o governo, eles, o TSE, o STF, eles, os politiqueiros que tomaram conta do Brasil, colocaram pessoas infiltradas para bagunçar uma manifestação pacífica. E aí prenderam mais de 2.000 pessoas, crianças, idosos, velhos, aposentados, pais de família, mães de família. O judiciário deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Um poder político. Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira ela voa, a verdade engatinha. Ou seja, só para a gente ter ideia da desgraça que esse país foi submetido, dos 700 milhões de brasileiros que morreram da Covid, 300 milhões morreram por culpa de um governo negacionista. Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo, nós derrotamos o bolsonarismo. E sabe o que é mais engraçado de tudo? Nós aqui do L News, quando flagramos um crime acontecendo, não aconteceu isso, mas vou dar um exemplo. Você flagra uma pessoa com uma arma na mão, dando tiro na outra, e a outra pessoa acabou de cair no chão, morta por aquele tiro. Nós aqui no L News não podemos chamar esse cara de assassino. A lei não permite isso. Nós temos que publicar suposto. Nós temos que colocar suposto. Mesmo com o cara com a arma na mão, atirando, o cara caindo ali na hora, na nossa frente, nós não podemos dizer que ele é assassino. Ele tem que ser suposto, porque ele só pode ser assassino depois do transitado em julgado. Se nós chamarmos ele de assassino, nós viramos os criminosos. Tudo bem? Nós somos obedientes às leis e cumprimos as leis. E colocamos lá acusados, embora não concordemos com o termo. Só que a grande mídia do Brasil, essa Globo, consórcio de mídias, Folha, Estadão, esse pessoal, ele obrigou, para não criminalizar um possível inocente que nós chamamos de supostos assassinos. Só que eles não têm dó, vergonha na cara, ética, nada. Eles são vagabundos. O único termo que se aplica a esse consórcio de mídias é vagabundos. Sabe por quê?
Porque os manifestantes do 8 de janeiro não são supostos terroristas, não são supostos golpistas, eles são terroristas, eles são golpistas, como bem publica a mídia da extrema esquerda aqui do estado, que a prefeitura de Primavera tanto adora. A prefeitura adora RD News, Mídia News, Gazeta Digital, G1, né, que é a TVCA, G1 de Mato Grosso. Para eles, não são os manifestantes de 8 de janeiro, não são supostos terroristas, nem supostos golpistas, eles já são. Mesmo sem processo, mesmo sem serem condenados, mesmo nós sabemos que ali estão pessoas inocentes, misturado com os infiltrados que a esquerda mandou para lá. Por isso que nós temos dois Brasil, onde o Brasil que é de esquerda, ou que apoia o governo Lula, tudo é permitido. Tudo. Até as mentiras de Lula. É por isso que o brasileiro precisa ficar atento. Mas você acha que isso que eu estou dizendo se aplica só ao governo federal? Não, se aplica no nosso município também. Se você acha que aqui é diferente do que acontece em todo o Brasil, se engana. Aqui também está sendo feito tudo para se burlar a lei no sentido de perseguir quem é diferente. E se você não gostou, dane-se, você vai pagar caro pelo que você fala. Você vai pagar muito caro pelo que você pensa. E você vai pagar mais caro ainda se publicar alguma coisa que deixe a gente chateado. Essa é a Primavera do Leste. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo.